Que a graça e a paz do Senhor continue abundante sobre as nossas vidas, amém? Vantagens e desvantagens de usar uma barba, né? Barba com máscara não combina muito. Louvado seja Deus que nos concede mais esse dia de vida, que nos dá a alegria de estarmos juntos neste lugar mais uma vez. Já usufruímos de tudo que você usufruiu até aqui pela manhã. Estamos na segunda e bendita dose dessa graça, dessa glória, dessa presença maravilhosa de Deus nesse lugar. Na terça-feira retrasada, Lucas Schlitter, Levi e eu estávamos lá em São José dos Campos, junto com os pastores Emerson e Cristiane, e eu, no final da tarde, estava na casa do pastor Antônio e da irmã Cida, que congregam lá conosco. E então, numa breve conversa com o nosso pai, recebi essa ministração. Eu iria pregar às 7h30, e eu entrei ali no escritório às 17 horas, e naquela manhã eu tinha recebido um vídeo da Mona Lisa do Ricardo, e nesse vídeo, de maneira muito engraçada, e falando oxente, o rapaz foi falando sobre precisão e dependência. E dali então nasceu essa mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite. Nós vivemos dias em que, como nunca antes, foi necessário que nós desenvolvêssemos uma determinada postura quando estamos ouvindo uma mensagem, principalmente quando essa mensagem é ministrada na casa de oração onde eu congrego. Aliás, eu disse no domingo passado e quero repetir nesse: se você não consegue confiar no pastor, que é o anjo da igreja onde você congrega, se você não consegue receber a ministração dos pastores da igreja onde você congrega, é melhor que você procure um outro lugar para congregar. Porque se você não pode confiar naqueles que ministram a palavra para você, é provável que a palavra não vai entrar no seu coração. E nos nossos dias não falta gente que tem conhecimento letrático, conhecimento catedrático, conhecimento literário da palavra de Deus, através da pregação de centenas de vozes. Hoje o que não falta é tipo de pregação que mais me agrada, que mais te agrada. Mais do que nunca é necessário termos a plena convicção de que se a palavra de Deus não estiver guardada, escondida no nosso coração, para nós não pecarmos contra Deus, nós não veremos a face do Criador. Nós vivemos dias onde tantas vozes falam conosco, que nós acabamos por não confiar em voz nenhuma, e muitas vezes duvidamos até da voz daquele e daqueles que deveriam velar, zelar, cuidar das nossas almas. Eu costumo dizer, e faz um tempo que eu não digo isso, que o que mais vai ter no inferno é pastor, o que mais vai ter no inferno é pregador, o que mais vai ter no inferno é líder de igreja que acha que a igreja é dele. Ele convida as pessoas para ir na igreja dele, as pessoas então vão cantar na igreja dele. Homem nenhum tem costas, para não falar uma outra palavra que todo mundo fala por aí, mas aqui no altar não pode falar que o povo escandaliza. Homem nenhum tem costas para ser dono de igreja. Só tem um que consegue suportar você e eu, e esse um é aquele que era, que é e que sempre será. Então é preciso que você aprenda a diferenciar os pregadores que estão por aí daquele que vela pela sua vida. É preciso que você entenda que você precisa arriscar confiar em alguém. E se você não pode confiar no pastor da igreja onde você congrega, é necessário que você mude de pastor, que você arrume um outro pastor, porque de igreja não dá para mudar. Dá para mudar de congregação, mas a igreja é uma só. Deus não tem duas igrejas, existem muitas denominações onde a igreja deveria estar acontecendo em todas elas, e nem todas estão acontecendo. Mas eu vou repetir pela terceira vez: se você não pode confiar no seu pastor, mude de denominação e arrume outro pastor para você, porque você precisa, como nunca antes, receber a palavra com o coração aberto, receber a palavra para que ela fale com você, receber a palavra sem você ficar analisando: eu gosto disso, eu não gosto disso, eu aceito isso, eu não aceito aquilo. É a mesma coisa no momento de louvor.
Se você, ao estar neste lugar, nesta casa de oração, na hora da adoração, você fica reparando o corpo do músico, o corpo da música, o balanço de um, a quietude do outro. Se você fica murmurando na sua alma porque não foi cantada essa canção, porque você queria que fosse aquela, esse momento de adoração passou em branco para você. Na presença de Deus não chegou coisa nenhuma. Eu me lembro de uma experiência terrível que eu tive há alguns anos atrás. Eu fui convidado para ir num casamento no outro estado, eu não queria ir porque eu estava chateado com os pais da moça que ia casar. Eu estava chateado porque era um dos casais que eu mais amei, que eu ainda amo nessa terra, mas que antes de partir da nossa cidade, eles tiveram tempo para falar algumas coisas acerca da minha vida que não tinham nada a ver, e eles tinham liberdade plena para falar para mim, eles preferiram falar para os outros, e eu fiquei muito chateado. Eu não fiquei desejando que eles fossem para os quintos dos infernos, e eu também nem quis comê-los crus, mas eu fiquei chateado. E aí então, sendo convidado para ir ao casamento, eu disse para quem me chamou, eu falei, para me levar de carona, eu não vou porque eu estou chateado. Aí o irmão disse assim, mas não é isso que o senhor ensina. O senhor ensina que a Bíblia diz que quando alguém faz o mal para nós temos que pagar com o bem, e não deveria a melhor maneira de só fazer o bem do que ir no casamento. Então tá bom, eu vou. E naquele dia fatídico então, naqueles dias fatídicos então, eu estava fazendo um tratamento dentário por inflamação, tinha que fazer um canal, tomando antibióticos fortíssimos, e no caminho, na viagem, deu-me uma vontade muito grande de tirar água do joelho. Não sei de onde que inventaram essa, né? Mas quando a gente quer fazer number 2, fala que tem água no joelho. Então eu queria tirar a água do joelho, mas na verdade a água fica na bexiga, e o irmão falou assim, espera aí, daqui a pouco tem um posto. E nós andamos 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros, 240 quilômetros para aparecer um posto. E eu então já não estava mais sentado com as nádegas no banco, eu estava sentado sobre as mãos, para balançar menos, porque quando balançava doía demais. Chegamos então na tal cidade, e fomos para um culto, que antecedeu o casamento, e naquele culto foi cantado só hino de 1600, de 1700 e de 1800. Que maravilha, eu adorei a Deus naquele lugar, e o Espírito de Deus falou comigo, por que você não negou o que você ensinou? Porque você se sacrificou para cumprir a sua palavra, mesmo sem desejar no coração, ter desejado no coração, eu vou fazer isso, isso e isso na sua vida. Isso eu não vou falar, já está acontecendo, quem não é cego está vendo. Nesses dias nós congregávamos numa situação bem diferente dessa. Então, naquele dia ali só foi cantado hinos como esse que nós começamos aqui hoje. Como que é mesmo? Que começou? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. Maravilhoso, eu amo, Senhor meu Deus, quando eu fico a pensar nas obras de tuas mãos, alvo mais que a neve, é lindo, mas nesse dia cantaram os mais antigos ainda, e foram só os antigos, mas eu adorei a Deus do mesmo jeito, e o Espírito de Deus naquele dia ministrou dentro de mim, dizendo que o verdadeiro adorador adora porque isso faz parte da sua essência, não depende necessariamente daquilo que está sendo cantado. E saindo dali eu tive uma experiência um pouco mais profunda e muito mais terrível, porque aquelas 2 horas e pouco sentado nas mãos, por causa do balanço da bexiga, me custaram uma infecção, como que é o nome? Urinária. Irmãos, quem já experimentou isso? É uma delícia. Gente, eu vi o céu, eu vi o inferno, eu vi tudo que vocês possam imaginar. A febre foi tão grande que eu tinha alucinações. E eu lembro que um dos pedidos que eu mais fiz para Deus naquelas 20 e poucas horas de alucinação febril foi: Deus me leva, eu quero morrer. Eu sofri demais e estava agendado que eu iria pregar no domingo. E a dor terrível começou na sexta-feira. E eu então falei: Deus, me alivie, nem que seja para eu ir pregar. E eu me lembro que eu fui pregar na cidade de Brusque, alguns quilômetros da cidade da Penha, onde eu estava,
e fui sentado no carro com meu sogro dirigindo daquele jeito, sentado nas mãos, para não balançar a bexiga. E eu pedi a Deus que quando eu pegasse no microfone, a dor desaparecesse e eu pudesse pregar com liberdade. E Deus é tão absurdamente respeitador, que Ele me ouviu. Quando eu peguei no microfone, a dor sumiu e eu podia pular no altar. Quando eu terminei de pregar, entreguei o microfone, eu tive que andar assim de novo. Existe diferença entre uma mensagem passar por aqui e sair por aqui. Existe diferença entre você estar de pé e continuar sentado, entre você parecer que está cantando, mas por dentro você está murmurando. Você não canta para o José, nem para o Mané, nem para o João, você canta para aquele que morreu na cruz do Calvário em seu lugar. Não importa quem está cantando, nem o que está sendo cantado, adore a Deus com o seu melhor. E que a palavra do Senhor não entre por aqui e saia por aqui. Deixa ela entrar e encontrar bom lugar no seu coração. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Do que você precisa e de quem você depende. Como eu disse de manhã, quero repetir, essa não será necessariamente uma pregação, será um breve compartilhar. Um breve compartilhar desse mistério revelado que pode te ajudar a viver bem melhor do que você tem vivido até aqui. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33, você que já encontrou, coloque a sua mão sobre o texto sagrado, ou sobre o seu Android, que com certeza está no modo avião, senão você está em pecado. E oremos ao Pai. Pai, obrigado porque o Senhor é quem nos dá a vida, o Senhor é quem nos conserva e nos preserva vivos. Obrigado por tua bondade e misericórdia para conosco, por tudo que já experimentamos da parte do Senhor nesta noite. Obrigado porque já pudemos adorar ao Senhor através das canções que nos foram ajudadas, ó Pai, ministradas para nos ajudar a te adorar. Obrigado por tudo que já recebemos, desde a palavra de saudação, pelo privilégio de rememorizar a ceia do Senhor. Bendito seja, Deus, o teu nome. Continua por bondade e compaixão falando conosco nessa hora, levando os nossos pensamentos cativos ao trono da tua glória, manifestando esse poder cuidativo que está sobre nós, sobre as nossas crianças que estão nas salas do ministério infantil. Ó Deus Altíssimo, nos ajude a nos ligarmos, a nos concentrarmos, a voltar todos os nossos sentidos para a tua santa e poderosa palavra, que ela cumpra em nós aquilo que está no teu coração. E a minha oração junto com a tua igreja, e quem concorda diga amém. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amados, quem não conhece esse texto sagrado? Quem nunca ouviu falar ou leu esses dois simples versículos? Dois versículos simples demais, mas difíceis demais de serem vividos, de serem praticados, de serem de fato e de verdade cridos pelo nosso coração, de serem observados no nosso dia a dia. O versículo 34 diz: não se preocupe com o dia de amanhã. Pergunta aí para o seu vizinho: como não me preocupar com a segunda-feira? Então não importa se hoje é domingo, a ordem do mestre é: não se preocupe com o dia de amanhã, porque se o amanhã ainda não chegou, hoje você não vai poder fazer nada por ele. E se você viver preocupado com o amanhã, você não vive o hoje como você deveria viver. E a Bíblia diz que nós deveríamos viver cada dia como se fosse o último, e viver cada dia como se fosse o último é cuidar como é que você está vivendo. Todos os dias foram dias que o Senhor fez para você e para mim, e nós deveríamos viver todos os dias, ou cada dia,
no centro da vontade do nosso Deus. E nós devemos viver um dia de cada vez, pois o dia de hoje tem preocupações e o dia de amanhã terá ainda outras preocupações. Cada dia tem a sua medida de preocupação. Olha que coisa interessante. Jesus não disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Ele já revela o que vai ter amanhã. Amanhã trará as suas preocupações, e tem cristão que consegue acreditar nessa mentira evangélica, satânica, diabólica, que sai da boca dos pregadores, que diz que quando você está rendido a Jesus, faz tudo que o pregador quer, mesmo que não esteja na Bíblia, e opera algumas coisas que agora estão dizendo que a hipergraça de Cristo cobre tudo e todas as maneiras de viver. O seu amanhã vai ser sempre muito melhor do que o ontem, e o seu depois da manhã será melhor ainda, e a graça de Deus vai te livrar de tudo quanto é aflição, sofrimento e preocupação. Aonde que você encontra isso na Bíblia? E se você não encontra na Bíblia, é mentira, meu irmão. Jesus disse, viva o hoje, as preocupações de amanhã, fique tranquilo, elas virão sozinhas, sem você fazer esforço nenhum. Sabe com o que nós precisamos nos preocupar? Com os milagres que nós precisamos. Esses nós devemos buscar de manhã, de tarde e de noite, e a fonte deles se chama Jesus Cristo de Nazaré. Do que você precisa e de quem você depende. O Senhor Jesus é muito claro em dizer que é suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Todo dia, cada dia vai ter a sua porção. E então, o que vai fazer diferença para a minha vida e para a sua vida, não é ter ou não ter preocupações, dificuldades e problemas, porque Jesus já profetizou, no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso Jesus disse, eu não vos dou a minha paz como o mundo a dá, deixo-vos a minha paz vos dou. E o apóstolo Paulo disse que a paz que Jesus dá é a paz que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento significa que a paz que Jesus dá não depende da circunstância. A paz que Jesus dá não depende se você está num dia mal, muito mal, num dia péssimo. A paz que Jesus dá me capacita e te capacita a viver cada dia na presença de Deus, crendo que Ele ainda é o mesmo hoje, ontem, hoje o será para sempre, crendo que Ele é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir ou pensar. E é nisso que reside a paz que excede todo entendimento. Em quem está a minha esperança? Se eu suporto com paciência a provação, se eu persevero na oração, então eu consigo viver a preocupação de hoje e deixar de amanhã para amanhã. Pergunta aí para o seu vizinho, que dia é hoje? Domingo. Você ainda está no domingo ou já está na segunda-feira? Nós somos especialistas em inverter os valores. Nós somos especialistas em fazer geralmente o contrário daquilo que o nosso Pai quer que nós façamos. Porque o versículo 34 só pode ser experimentado quando primeiro eu vivo o versículo 33. E o versículo 33 diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Apóstolo Lucas, você vive isso? Irmãos, eu vivo isso. Se eu não vivesse isso, eu não estaria vivo, porque pode ter certeza que eu tenho muito mais preocupação do que você imagina.
tem muito mais lutas para administrar, situações para resolver do que você possa imaginar, além das minhas, de muitas pessoas que vivem ao meu redor, e de algumas que ainda não aprenderam que a dependência é de Deus, e algumas ainda dependem do pastor, do discipulador, do apóstolo, do evangelista, do mestre. E há um tempo para todas as coisas, e aquele que recebe capacidade, alguma capacidade de Deus, deve saber que há tempo para todas as coisas, e tem pessoas que nós vamos precisar carregar no colo como se fossem bebês, até que elas atinjam a estatura do ser humano que consegue andar com as suas próprias pernas. Quem está me entendendo? Eu só vou conseguir usufruir de viver um dia de cada vez, se eu primeiro conseguir entender e colocar em prática o buscar assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que então Ele acrescente à minha vida tudo aquilo que eu vou precisando, ainda que seja 2 minutos depois do final, ou quando está para terminar o segundo tempo. Quem já teve aqui a experiência de ver o seu time ganhando nos 47 minutos do segundo tempo, levante a mão, ainda que você seja corintiano. Porque vamos falar sério, né? Ser corintiano é sofrimento de ser sofredor, né? Eu acho que corintiano e cristão têm alguma semelhança. Segundo meu filho João Lucas, quando ele estava pensando em ser corintiano, ele disse assim: pai, eu vou ser corintiano, porque o mascote do Corinthians é uma águia, e águia está na Bíblia. A Bíblia diz que a águia é como o ser humano que crê que quando está acabando as forças, ele voa alto, ele troca de pena, ele troca de garra, ele troca de bico, ele troca de tudo. Eu vou ser um corintiano, pai, porque o mascote do Corinthians é uma águia, e eu não vou ser flamenguista, porque o mascote do Flamengo é um urubu. Olha que raciocínio. E eu falei: tudo bem, meu filho, se você quiser ser corintiano, seja corintiano. O tio dele, o Ludwig, comprou a fidelidade dele ao Corinthians, dando tudo que existia do Corinthians para ele. E pai, é sério, eu posso ser corintiano? Pai, pode, meu filho, mas arruma sua mala e muda para a casa do seu tio, porque na minha casa não mora corintiano, não. Ele falou: então tá bom, pai, por livre e espontânea vontade eu entendi, eu vou ser flamenguista. Agradece até hoje por torcer pelo time dos urubu. Mas voltando aqui, nós somos especialistas em inverter valores, e muitas vezes conseguimos até mesmo impedir a Deus de agir em nosso favor. Nós somos especialistas em dar mais valor para aquilo que tem menos valor. Nós somos especialistas em dar muito valor para aquilo que tem menos valor. Nós somos especialistas em inverter a ordem das coisas, e por causa disso, muitas vezes, nós conseguimos impedir até mesmo a Deus de agir em nosso favor. E de repente você pode estar se perguntando: como é que eu posso impedir um Deus Todo-Poderoso de agir em meu favor? Eu e você conseguimos impedir Deus de agir em nosso favor todas as vezes que buscamos primeiro as coisas que precisamos, ao invés de buscar a pessoa de quem dependemos para viver e existir. Eu e você conseguimos impedir Deus de agir em nosso favor todas as vezes que buscamos primeiro as coisas que precisamos. Todas as vezes que agimos assim, nós estamos levantando um impedimento para o agir de Deus em nosso favor. Todos nós precisamos comer, beber, vestir. Porém, comida, bebida e roupas não nos fazem pessoas satisfeitas, equilibradas e bem resolvidas. Olhe para o seu lado, por favor, olhe para um lado, olhe para o outro. Só gente bonita, só gente bem vestida, e se você não tivesse de máscara, você ainda poderia fazer, iria perceber que é só gente cheirosa. Mas se tivesse um telão colocado sobre a cabeça de cada um, você constataria junto comigo quanta gente insatisfeita tem hoje à noite aqui nessa casa de oração. Todo mundo se veste bem, todo mundo come bem, aliás, muito mais do que precisa. Nós precisamos de uma refeição bem feita,
dá para aguentar o dia todo, mas a maioria de nós tem 4 refeições por dia, e entre as refeições ainda tem guloseimas, docinhos, e como diz o pastor Marcelo, outras cocitas mais. A maioria de nós come melhor do que comeu Salomão, se veste melhor do que se vestiu Salomão, vive melhor do que viveu Salomão. Salomão nunca tomou banho de chuveiro elétrico, mas a insatisfação anda lado a lado conosco. O Salomão constatou na sua velhice: tudo é vaidade e correr atrás do vento. De tudo a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Quem aqui nunca leu essa passagem? Levante a mão. Quem nunca leu essa passagem de Salomão? Quem não conhece? De tudo a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Quem nunca ouviu falar? Olha aí. Todos nós já ouvimos falar, e se fôssemos fazer uma enquete, isso não é acusação, é constatação, a maioria de nós apresentaria um alto grau de insatisfação, seja com o cônjuge ou por não ter um cônjuge, seja com a casa que mora ou por não ter a casa que mora. Por algum motivo nós estamos sempre lamentando de ter aquilo que já possuímos. E eu repito, todos nós precisamos comer, beber, vestir, porém comida, bebida e roupas não nos fazem pessoas satisfeitas, equilibradas, bem resolvidas. A comida, a bebida, as roupas podem ser adquiridas através do trabalho, de doações, de pessoas, ONGs presentes. Eu, por exemplo, nos últimos anos, tenho sido vestido pelaquela grife, o que me dão. E olha, tem andado bem. Tenho usado marcas que nunca usei, porque nunca comprei. Mas a grife, o que me dão, tem me deixado bem. Como faz tempo que eu não ganho, não estou pedindo agora, a minha esposa está dizendo que vai me levar para comprar algumas roupas para mim. Estou recebendo, estou esperando, irmã. Deus, porém, não pode ser conquistado através do trabalho, das obras, das doações, através das ONGs, ou através do que me dão. Deus não pode ser doado, Deus não pode ser comprado, Deus só pode ser achado, encontrado, quando Ele se torna a prioridade da minha vida. Diga para o seu vizinho: eu não posso dar Deus para você. Agora diga para o outro: você não pode dar Deus para mim. Porque Deus só pode ser encontrado por cada um. Jeremias capítulo 29, versículo 12 diz: então me invocareis, e chegareis a mim para orar. Então me invocareis, e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Meu filho João Lucas está crescendo, e eu, graças a Deus, estou vendo Deus responder as muitas horas de oração em favor da vida dele, a maioria das quais ele de olho fechado e eu com a mão na cabeça dele. Porque quem se lembra que meu filho era conhecido como o capeta dessa igreja? Quem lembra ainda? É verdade. Nós estávamos lá em Santa Catarina, o irmão falou para ele assim: você tem cabelo de anjo. Eu, quando era assim da sua idade, um pouco mais novo, o pessoal me chamava de anjo na escola por causa do meu cabelo. O João Lucas falou: eu também. Me chamavam de anjo, mas era de anjo caído, de demônio. Mas a Cassiane canta: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Sabe como que é mãe, né? Ai, João Lucas, o que vai ser nosso filho? Nosso filho vai ser um terremoto, mulher, um tsunami de bênção de Deus, e está se tornando
O rapaz está cada dia mais responsável. Agora está no primeiro ano. Estuda mais em casa do que na escola. E olha que agora tem 2 dias que é integral. E agora, além de tudo que ele estuda na escola, ele está lendo livros. Livros difíceis de ler sobre economia. Ele diz que ele quer se formar, quer se preparar. Se Deus quiser que ele seja pastor, ele até vai ser, mas ele vai estudar para ganhar dinheiro, não para ser pastor. Só que ele está constatando, como eu disse dias atrás aqui, que está faltando algo na vida dele. E essa semana ele me disse: pai, não está dando tempo. Estou lendo os meus 4 capítulos da Bíblia, estou estudando tudo da escola, já estudo para as provas antes, estou lendo meus livros, dá umas olhadinhas ainda no YouTube, mas não está dando tempo para orar. Como é que eu vou fazer, pai? Eu disse para ele: é simples, meu filho. Que horas você acorda? 6. Então acorde 5h30. Mas que horas que você dorme? 00:30, 1h. Então durma às 11h30 para acordar às 5h30. E busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ninguém vai priorizar Deus aguardando que caia do céu o tempo para isso. Se você reconhece que precisa buscá-lo de todo o seu coração, você tem que criar o tempo para isso. E o tempo para Deus não deve ser o que sobra, deve ser o primeiro do dia, a primícia. Dê a primícia para Ele de manhã e você vai terminar com Ele à noite. Comece com Ele, termine com Ele, você vai começar a experimentar uma satisfação que não tem nada a ver com o que você já tem, e muito menos com o que você não tem. Não existe uma fórmula mágica. Eu ensino para os meus filhos aquilo que eu aprendi, jejuando e clamando, suando, porque geralmente as pessoas que estão um pouquinho à frente com Deus, elas acham que Deus se agrada daqueles que resplandecem para que as pessoas ficam de boca aberta. Não, a palavra é assim: deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. As pessoas de Deus, elas querem ser reverenciadas, elas querem ser admiradas, elas querem ser veneradas e idolatradas. Não, Deus quer que as pessoas nos vejam, aprendam conosco e glorifiquem a Deus. Deus não quer que as pessoas tenham inveja dos grandes homens. Deus quer que todas as pessoas se tornem em Deus grandes homens e grandes mulheres. E todos aqueles que se tornam grandes em Deus sabem que maior é aquele que serve. Ninguém se torna cheio de Deus para mandar, para ser o bom, para ser a boa, para ser arrogante, prepotente, presunçoso que nem é o diabo. Nós nos tornamos cheios de Deus, parecidos com Deus, para sermos simples como tu, humilde como tu, simples como Jesus, apenas como Jesus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha, e é aí que está a vida, e a vida em abundância. Quem está entendendo, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. A vida em abundância está em ser como Jesus foi, em viver a vontade de Deus, a plenitude da vontade de Deus, em todas as circunstâncias das nossas vidas. Para encontrar Deus, de modo a ser plenamente suprido, é preciso entender que Ele jamais aceitará 99% de nós. Deus exige prioridade. Para encontrar Deus de modo a ser plenamente suprido, é preciso entender que Ele jamais aceitará 99% de nós. Deus exige prioridade. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Diga aí para o seu vizinho: 99% não é 100%. Falta pouco, mas não é 100%. 99% eu posso dar para minha esposa, 80%, 70% eu posso dar para os meus filhos, 50% eu posso dar para a obra de Deus, mas para Deus eu não posso dar nada diferente do que 100%.
Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. A comida, a bebida, as roupas, jamais trarão Deus até você, ou levarão você até Deus. Eu compartilhei de manhã e eu preciso falar de novo agora. Eu não conheço ninguém que pela fé tenha experimentado mais milagres do que a minha mãe, que agora já não é aquela mãe, é uma mãezinha, ela está encolhendo. Já percebeu que os velhinhos vão encolhendo? Estou tentando fazê-la fazer ginástica, hidroginástica, mas ela se livrou por causa da pandemia. A Bíblia não, o ditado diz: água mole em pedra dura, tanto bate, até que fura. Ela diz que quer viver 120 anos, então eu comecei a inculcar na cabeça dela que para viver 120 anos precisa fazer exercício, senão ela vai encolher tanto que não vai dar para chegar aos 120. E ela acreditou, e já ia começar a fazer hidroginástica, lá na academia Sol de Verão, mas a pandemia livrou. Eu fui curado de paralisia infantil, a perna secou, eu não podia mais andar. A fé da minha mãe fez com que a fé de um missionário me curasse. Meu irmão caçula, hidrocefalia, a cabeça dele ficou em forma de retângulo, não tinha como parar, tinha que segurar. Meu irmão número 3, meningite bacteriana, 1974, 75, não tinha o que fazer naquela época. A fé da minha mãe o curou. O meu irmão, que ainda dá mais trabalho, 36 nódulos cancerígenos, que se transformaram em 3 pequenas ínguas, constatado por exame, antes e depois. A minha irmã, a única irmã, 4 homens e uma mulher, esses dias estava com a barriga de grávida e descobriu um cisto do tamanho de uma criança. Minha mãe fez tudo como fez para o moço que estava com 36 nódulos, preparou tudo com os médicos que ela conhece, exames preparados, esperando cirurgia. De repente, o mal que estava no ventre dela saiu por inteiro. Pela saída onde sai neném, saiu o mal por inteiro. Minha mãe é recordista de milagres, mas eu sei que ela ainda não teve esse momento na vida de buscar a Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, ter algumas necessidades supridas, ter o que precisa. Ainda não é viver prioritariamente para quem você depende. Quem está me entendendo? Minha mãe vai fazer 72 anos, ela está salva, ela já confessou Jesus, ela quase não peca, quase. O pessoal mais velho tem um problema sério que o pessoal mais novo também tem. Qual que é? Você está de máscara, não dá para você mostrar a língua para o seu irmão, mas vira para o seu irmão e virtualmente mostra a língua para ele. Fala, esse é o meu problema, ó. Então eu pego no pé da minha santa mãezinha, uma bênção de Deus. Quanto mais gente eu levo lá para tomar café e comer chip e comer o omelete dela, mais feliz ela fica. Isso não é uma bênção? E a minha mãe, graças a Deus, estou inculcando na mente dela que ela precisa priorizar Deus. E agora já faz uma temporada que a minha mãe abriu mão das novelas, e no lugar das novelas ela ouve pregação. Ela fala, meu filho, a que eu achei mais coerente é dos adventistas, né? Então é melhor ouvir o sabatista do que ficar vendo novela, né? Fala, glória a Deus, mãe, mas fica tranquilo, eu não vou guardar o sábado. Como é que pode você dizer que você prioriza Deus e você gasta 2, 3, 4 horas vendo novela, sendo cristão? Como é que você vai priorizar a Deus nesses dias que nós não temos tempo para quase nada, sendo viciado em séries mentirosas, estapafúrdias, que enchem a cabeça da gente de bobagem, de coisa que não existe, de fantasia? Como é que um cristão vai conhecer Deus em plenitude se ele gasta um tempo que quase ninguém tem? Com a TV com 180 canais, eu fico me perguntando como é que pode o cara conseguir ser crente,
Dizer que ama a Deus e ter na sua casa uma TV com 180 canais, mano, é demais. Tem casas que a gente vai fazer visita, a criatura espera 2 meses para você chegar lá, e você chega na casa da criatura, ele não desliga a TV. Está ali conversando e viciado, dependente. Imagina se tivesse essa dependência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que maravilhoso que seria. Irmãos, eu não desperdiço 1 minuto do meu dia. E se eu der bobeira, eu não busco a Deus como eu sei que eu necessito. Eu não consigo entender. A comida, a bebida, as roupas, as coisas, jamais trarão Deus até você, ou levarão você até Deus. Muitas vezes, não tivemos comunhão ainda naquele dia, com a pessoa de quem dependemos, mas buscamos primeiro os noticiários que apenas precisamos. Quem aqui depende de noticiário matutino para viver? Me diga. Não, mas eu mexo com economia, eu preciso saber a bolsa de valores. Tudo bem que você precise, mas então antes do noticiário da bolsa, priorize a pessoa de quem você depende. Os sistemáticos, os metódicos, eles são assim, eles levantam, jogam uma água no rosto, colocam o café na cafeteira e já liga a TV. Para ouvir então o noticiário da manhã. Sempre a mesma coisa. E aí já vai para o trabalho assim. Aí recebe uma mensagem de devocional. Dá uma olhadinha, vê o nome Jesus, já dá uma levantada. Mas é como é coisa de Jesus, fecha a mensagem. Aí ele dá mais uma caminhada com o carro, recebe um WhatsApp, uma bunda. Como ele vê que é uma bunda, então ele abre, aí ele encurva mais. Dali a pouco, outra mensagem. É um versículo, ou então o pastor dizendo, estou orando por você. Aí dá uma, levanta. Quando chega lá no trabalho, já está mais ou menos assim de novo. Sabe por quê? Primeiro ele buscou as coisas das quais ele precisa. Ele não passou um tempo com a pessoa de quem ele depende. Você e eu precisamos ter clareza acerca do que precisamos e de quem dependemos. Posso ouvir um amém? Outras tantas vezes, no final da noite, vasculhamos as mídias sociais em busca dos últimos acontecimentos que precisamos saber das pessoas que não têm nada a ver conosco, que não fazem nada por nós e que não mudam em nada a nossa existência, saber o que aconteceu, o que não aconteceu na vida delas. Nós buscamos primeiro as notícias das pessoas, ao invés de terminar a noite com a palavra daquela pessoa que se importa conosco e de quem nós dependemos para viver. Eu instalei um Instagram, porque eu precisei participar de algumas lives. E aí, por algumas vezes, antes de eu ir para a cama, eu acessava o meu Instagram. E olha que tem coisa interessante, irmãos, sobre tudo quanto é assunto. Vou dar uma olhadinha de 15 minutos. Você abriu, quando você olha o relógio, já passou quanto tempo? Meia hora, para quem ainda não é viciado. Aí na segunda semana você abriu o Instagram 15 minutos. E quando você olha o relógio, agora você já está viciado. 7 dias já fica viciado. É que nem crack. Já passou 1 hora. Sabe o que eu fiz com o Instagram? Apaguei. Desinstalei o desgraçado. O meu Face foi desinstalado, sem eu querer. A cada 4 meses eu ia lá para vasculhar e ver alguma coisa. Fui procurar, não tinha mais. Tinha uma mensagem que não existia mais minha conta. Eu fui perguntar para o ministro da segurança lá da minha casa. Ele falou, pai, eu apaguei para a sua segurança. Deixei apagado.
e vejo que foi um livramento profético. Agora estou migrando para o Telegram. Telegram e você, tudo a ver. De manhã, ao invés de priorizarmos a pessoa de quem dependemos, corremos atrás dos noticiários que precisamos e que geralmente não nos ajudam a melhorar o enfrentamento naquele dia. E outras vezes vasculhamos no final da noite os últimos acontecimentos que precisamos saber acerca da vida das pessoas nas mídias sociais, antes de dormir, mas não lemos acerca da vontade daquela pessoa de quem dependemos para viver. Quem já ouviu falar do pregador Paul Washer? O chicoteador americano. Ele disse algo que virou charge. Não podemos conhecer a Deus em sua plenitude se o mundo nos influencia mais que as Escrituras. Não podemos conhecer a Deus em sua plenitude se o mundo nos influencia mais do que as Escrituras, ou seja, com quem você vai gastar mais tempo é quem vai determinar como você é, como você será e onde você vai passar a sua eternidade. Se você anseia viver como alguém equilibrado, diferenciado, ousado, forte e corajoso, você precisa diferenciar precisão de dependência. Pergunto para você, nesse dia você tem visto muitas pessoas com essas características? Equilibrado, diferenciado no comportamento, ousado, forte, corajoso? Você tem encontrado muita gente tranquila, em paz? Você tem encontrado muita gente que consegue lidar com as adversidades nesses dias que nós estamos vivendo? Se você deseja ser, se você pretende ser, se você anseia continuar sendo alguém equilibrado, diferenciado, ousado, forte e corajoso, você precisa diferenciar precisão de dependência. O que você precisa daquilo que você depende. Se alguém está num hospital com 80% do seu pulmão tomado por essa praga chamada Covid-19, o que essa pessoa precisa é não necessariamente de um tubo, ela precisa que o oxigênio seja empurrado para dentro do seu pulmão, e não necessariamente precisaria ser através de um entubamento. Eu não sei se você fica vendo só abobrinha ou se você pesquisa também sobre essas coisas. Daria para muita gente que está entubada receber o mesmo oxigênio por um outro método, porque o tubo mata mais do que a praga chamada Covid-19. Só que o tubo rende um grande valor para os bandidos que querem ganhar dinheiro do governo federal. Mas quando a pessoa está com 80% do seu pulmão tomado, o que interessa para ela? Do que ela depende nessa hora? Saber se o médico é PhD? Se o hospital é SUS ou se é Unimed? Não, o que ela depende naquela hora é de oxigênio. Eu e você precisamos diferenciar o que nós precisamos, de quem nós dependemos, e um desenho absoluto para mim é a história do Jó, e com isso eu estou caminhando para o final. Preste muita atenção. Jó capítulo 2, versículo 7 diz assim: saiu, portanto, Satã, o acusador e inimigo da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica e com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. No entanto, ele informou a ela: mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que Ele nos permite? E de toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Olha que situação. Jó distinguiu de modo absoluto
do que ele precisava e de quem ele dependia. Eu não estava lá com Jó, você estava? Não, quem estava era a esposa dele, aliás, só sobrou ela. Deus sabe o que faz, irmãos. Quando o homem estava sozinho no ambiente da perfeição, Deus falou: está monótono, vou criar um jeito de melhorar a vida dessa criatura, para ele não se acomodar. Quando Jó enfrentou a sua pior provação, os 10 filhos morreram, tudo que ele tinha deixou de existir num dia só. Quem que ficou com ele? A mulher, sua esposa. E olha o conselho que a mulher deu para ele. A princípio nós olhamos esse conselho como mal, mas veja bem, a esposa de Jó, ao vê-lo perder tudo e conservar a sua integridade, a sua justiça, a sua postura diante de Deus, ao vê-lo tornar-se uma pereba só do alto da cabeça à planta dos pés, a Escritura não diz por quantos dias ela viu Jó cheirando mal, raspando o seu corpo com um caco de telha. A mulher dele, ao não aguentar mais vê-lo naquela situação, ela disse para ele: Jó, você só está vivo porque você ainda continua leal ao Deus que deixou você ficar nesse estado putrefato e desgraçado. Jó, você só continua existindo porque você ainda depende de Deus. Jó, para de depender dele e vá para aquilo que você precisa. O que você precisa é morrer. Então amaldiçoa a Deus, Jó, e morra. E o Jó disse para ela: mulher, você não sabe o que fala. Eu não preciso nem de saúde, eu não preciso de filhos, eu não preciso de coisas, eu dependo de Deus. Se Deus deu bem, louvado seja Deus. Se Deus está dando mal, louvado seja Deus, porque eu dependo de Deus. O que importa é que na faltura ou na fartura, no bem ou no mal, na saúde ou na doença, bendito seja o nome do Senhor. A diferenciação de um verdadeiro adorador é saber do que ele precisa e de quem ele depende. Jó deixou claro para sua esposa: eu não preciso nem de você. Você está falando como alguém que perdeu o juízo. O perebado sou eu, mas a louca é você. Tudo o que precisamos, preste atenção no que eu estou falando, tudo o que precisamos pode nos ser acrescentado se priorizarmos buscar a Deus como a pessoa de quem nós dependemos. Tudo o que precisamos pode nos ser acrescentado se priorizarmos buscar a pessoa de quem nós dependemos. E Deus pode trazer o que você precisa através de corvos, através de viúva que tem a sua última provisão. Deus pode trazer o que você precisa através de quem Ele quiser. O que eu sei é que quando você depende dEle, Ele supre as suas necessidades. Posso ouvir um glória a Deus? Agora, quando você coloca a precisão em primeiro lugar, Deus não pode te suprir, porque Ele não aceita ser trocado pelas coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Em comunhão profunda, prioritária e diária com Deus, seremos melhores em todas as áreas da vida e também supridos em todas as nossas necessidades no tempo devido do Senhor. A Escritura Sagrada diz que Deus devolveu para Jó tudo em dobro. A única coisa que Deus não deu em dobro para Jó, você sabe o que foi? A mulher. Porque essa o homem só tem direito de ter uma, e a mulher só tem direito de ter um.
E se você sofreu um acidente e você está na segunda, saiba que a graça de Deus está sobre a sua vida, ainda que Deus odeie o divórcio. Não deixe Satanás te condenar, mas usufrua do sacrifício vertido na cruz do Calvário e viva o melhor de Deus com a pessoa com quem Deus está te possibilitando estar nessa hora, em nome de Jesus. E que o seu casamento seja casados para sempre, em nome de Jesus de Nazaré. Mas se buscarmos primeiro as coisas que precisamos, continuaremos a ser insatisfeitos e cada dia mais desequilibrados. Meu irmão e minha irmã, nós chegamos nos dias em que não é uma questão de escolher ou de ser ou não ser tempo. É urgente para todos nós sabermos a diferença de modo absoluto daquilo que você precisa e de quem você depende. Mas se nós continuarmos buscando primeiro as coisas que precisamos, continuaremos a viver insatisfeitos e cada dia mais desequilibrados. Esse é o maior problema, o desequilíbrio emocional, o abalo e a confusão mental, que não faz parte da vida e vida em abundância. Nós precisamos de tudo o que Deus criou, mas dependemos somente do Criador. Fique de pé, no nome do Senhor Jesus. Nós precisamos de tudo o que Deus criou, mas dependemos apenas do Criador. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Junto comigo, em nome de Jesus, levante a sua mão direita, porque o Senhor nos toma pela sua destra, o Senhor nos toma pela sua mão direita. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas, não temas que eu te ajudo. Pai, nós cremos na tua palavra, nós cremos no Senhor, nós cremos na tua grandeza. Nós acreditamos que o Senhor é o nosso Pai, um Pai perfeito, um Pai bondoso, um Pai bendito, um Pai todo-poderoso. Então aqui nesta noite, Pai, nós de mão levantada, de mão direita levantada, estamos com o nosso ato proclamando: toma-nos, Senhor, segura-nos, Senhor, com a tua destra de poder, e nos capacite, ó Deus, no poder do teu Espírito Santo, a diferenciarmos de modo absoluto aquilo que precisamos, as coisas passageiras que temos necessidade, da dependência absoluta e eterna que temos do Senhor. Poderoso Deus, nos ajude, ó Pai, a administrar as nossas vidas, movidos pelo Teu Espírito, guiados pelo Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Pai, a vencermos tudo aquilo que nos engana, nos assedia, rouba o nosso tempo, Pai, e nos impede de começar o dia na Tua presença e terminá-lo diante da Tua face. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor conhece a correria, a realidade de cada vida, de cada pessoa, de cada filho e filha do Senhor, que Te ama de coração e por isso busca a Tua face nesta casa de oração. E junto com a Tua igreja eu clamo ao Senhor: o riba sekendegio meneri anda ruba labasebi ande que menidegai reca seke remandagagas. Poderoso Deus, livra-nos da racionalidade, ó Pai, letrática, livra-nos da caducidade da letra e nos ajude a entrar na ambiência do poder do Teu Espírito Santo, Pai. Nos ajude a entregar também o controle nas Tuas mãos, para vivermos debaixo do Teu comando, Pai querido. Nos ajude a experimentar coisas inefáveis,
como disse o apóstolo Paulo, que não tem como explicar, mas que é possível usufruir. Ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, gira dentro de nós uma chave, para que não achemos que já lemos o suficiente a Tua palavra, se ela se renova a cada manhã, todos os dias tem coisa nova para recebermos. Livra-nos de pensarmos que já oramos o suficiente. Precisamos encher os Teus ouvidos para discernir a Tua voz, Pai. Ajuda-nos, Deus, a jejuarmos, como fazemos quando precisamos fazer um exame pedido pelo médico. Ó Deus poderoso, nos ajude a praticar as disciplinas que o nosso irmão praticou enquanto andou sobre a face dessa terra. Poderoso Deus, que ao sairmos daqui nessa noite, saiamos na convicção absoluta de que o Senhor quer que nós te priorizemos, porque o Senhor quer o nosso melhor, e junto com o nosso melhor, nós podemos lançar no Senhor toda a nossa ansiedade. Quando entregamos a Ti o nosso melhor, podemos também na primeira hora do dia entregar todos os nossos problemas. Ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, alarga a nossa visão, o nosso entendimento, para compreendermos que quando nos rendemos completamente ao Senhor, o Senhor nos toma não somente na parte boa que estamos rendendo, mas tudo aquilo que está no nosso coração e à nossa volta. Paizinho querido, levanta-nos como um povo que vive a sobrenaturalidade do céu sobre a face da terra. Levanta-nos como um povo, ó Pai, que ama mais o Senhor do que o cônjuge, que ama mais o Senhor do que os filhos, que ama mais o Senhor do que a Tua obra, que ama mais o Senhor do que as coisas dessa terra, que ama o Senhor de toda a força, de todo o coração e de todo o entendimento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Conceda-nos, Pai, uma semana vitoriosa na Tua presença, e nos ajude, Deus, de modo absoluto e irrevogável, a buscarmos o Senhor prioritariamente, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Louvado seja Deus. Último aviso. Na terça-feira, se Deus permitir, e a trombeta não tiver soado, porque, meu amado irmão, a trombeta pode soar a qualquer momento. Para a segunda vinda de Jesus, algumas coisas faltam acontecer, como, por exemplo, ser levantado o templo lá em Jerusalém, e o anticristo nele se assentar, porque o governo mundial já está preparado, mas para a trombeta soar, sabe o que falta? Nada! A trombeta pode soar a qualquer momento, e de repente, pá! Você e eu subimos para nos encontrar com Cristo nos ares. Essas vestes ficarão aramis, vai ficar. Nós receberemos vestes novas. Na terça-feira, se Jesus então não tiver tocado a trombeta a mando do Pai, eu quero falar sobre grupo familiar versus discipulado. Faça força para estar aqui, no nome de Jesus. Agora, se você foi abençoado, dê um aplauso ao Senhor. Por que nós aplaudimos o Senhor e não o pregador? Porque é Deus que usa o jumento e não o jumento que usa Deus. Amém? Soquinho gospel. Semana